Então, amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas. Como vocês bem sabem, a intenção de toda essa série é trabalhar o nosso coração, a nossa alma, coisas que precisam ser ajustadas dentro de nós. Já falamos sobre diversos assuntos aqui, e basicamente esses assuntos têm nos ensinado a guardar o nosso coração principalmente das mentiras de Satanás, para que eu e você possamos viver 100% daquilo que o Senhor tem, amém, amados? Já falamos sobre o ambiente, sobre proteger o coração, como lidar com a dúvida, já falamos sobre acolher a palavra, enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo, a importância de lidar com o medo. Medo é algo que nós temos que lidar constantemente, e ela é uma ferramenta de Satanás para nos paralisar. Então nós precisamos aprender a lidar com o medo, guardar o nosso coração e lidar com o medo. Mas vamos começar definindo o medo. O que é o medo? E a definição que eu quero trazer para você não é uma definição de um dicionário bíblico, é do dicionário português mesmo. É você jogar lá na internet, você vai ver que essa é a definição. O que é medo? Medo é a inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso. Uma das definições de medo é, eu vou repetir, a inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso, ou seja, trocando em miúdos, parafraseando isso aqui, quando alguém não tem certeza de que algo vai dar certo, sente medo. Puxa, será que vai dar certo o negócio que eu estou montando? Puxa vida, será que vai dar certo agora que eu estou começando uma célula? Puxa vida, eu vou casar, será que vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Aquilo vai dar certo? O recomeço de algo aqui vai dar certo? Essa incerteza, ela produz um certo nível de medo. E amados, eu já passei por vários momentos, e você também provavelmente já passou, por momentos onde nós precisamos enfrentar o medo, e colocar a nossa esperança no Senhor. Eu lembro um dos momentos que a gente passou, nós já tínhamos tido o Andrezinho, o meu maior tem 6 anos, e antes da pastora, a pastora ficou grávida, perdeu um neném, e depois ela engravidou da Tassi. Na gestação da Tassi, ela teve um novo sangramento, e eu lembro que para a gente foi um momento bastante tenso, a gente correu para o hospital, e toda aquela incerteza, tua cabeça fica a milhão, você não sabe o que vai acontecer, porém nós colocamos a nossa esperança em Deus, e no final, tudo deu certo, amém, amados? Esse é um simples exemplo de momentos que o medo tentou capturar o meu coração, como você já teve os seus. Por exemplo, em meio à pandemia, eu lembro como se fosse hoje, nós viemos para um culto, teve o decreto do governo, e o culto que era para ser presencial deixou de ser. Então o que aconteceu? Nós tivemos que fechar a igreja, e a questão de fechar a igreja não tem a ver com um prédio, amados, tem a ver principalmente com a questão das pessoas que se perdem, pessoas que se esfriam, pessoas que não vão conseguir congregar, e talvez por causa disso não vão resistir, não vão suportar as tentações, e por aí vai, porque são pessoas novas na fé. Enfim, foi um momento também cheio de incertezas, mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor, e o Senhor tem cuidado da igreja dele, porque a igreja é dele, amém, amados? Pode dar glória a Deus por isso ou não? Agora, o que nós precisamos entender sobre essa questão do medo? Nós precisamos entender que sentir medo não significa que que nós somos alguém ou pessoas fracas emocionalmente. E sentir medo também não significa que você não confia em Deus. Eu vou repetir, sentir medo não significa que você é fraco emocionalmente, não tem resiliência, ou que você não confia em Deus. Sentir medo em momentos de incerteza é normal, principalmente se você é alguém como eu, metódico, que vê as coisas assim, tem que fazer sentido, tem um passo, outro passo, outro passo, outro passo, e se você não vê o próximo passo, você fica cheio de incerteza. Então, gente, é normal. Beleza, pastor, entendi. Sentir medo, uma certa medida de medo, tá? Não é ficar desesperado, meu Deus, vou morrer. Uma certa medida de medo é normal. Agora, se é normal, onde que está, entre aspas, o erro? Ou qual deve ser o cuidado tomado? Nós não podemos ser governados pelo medo. Sabe qual que é o problema? É você
ter tanto medo diante de uma circunstância, diante de uma incerteza, enfim, que você não faz o que tem que fazer, ou que você faz o que você não deve fazer. Então qual que é o problema do medo? Eu vou repetir, não é sentir medo, é você ir em uma situação difícil, temerosa, cheia de incertezas, você fazer o que não é para fazer, como Saul ofereceu sacrifício e não era para ter oferecido, ou você não fazer algo que deveria fazer, você ser omisso. E qual que é o grande problema do medo? Porque, ou melhor, qual é o grande problema de eu ser governado pelo medo? Se eu sou governado pelo medo, isso mostra que eu ajo, vivo pelo que eu vejo, e não por aquilo que eu creio. Fiz o que eu não devia, ou não fiz o que eu deveria, fui governado pelo medo, isso mostra que eu não ando por fé, eu ando por vista, ou eu ando por aquilo que eu sinto. E qual é a determinação bíblica? Determinação bíblica, 2 Coríntios 5,7, porque andamos ou vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então, vou repetir, tem problema ter medo? Não, o problema é ser governado pelo medo. Eu vou falar de novo, o problema é fazer o que não deveria ser feito, ou se omitir quando você deveria agir, por causa do medo. Porque o medo, amados, ele é normal, mas ele não pode nos paralisar, ele não pode nos impedir. Na verdade, o medo, gente, em uma certa medida, ele até, muitas vezes, pode nos favorecer. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos por exemplo bem prático. Talvez você está lá querendo empreender, montar um negócio, e aí você está todo temeroso, puxa cara, será que eu starto esse projeto aí ou não, vou para frente, não vou, aí você está cheio de medo, aí chega alguém para você e fala, cara, por que você está com medo? E aí conversa vai, conversa vem, um começa a explicar para o outro, trocar aquela ideia, aí você percebe que o camarada está com medo, não é porque ele está com aquele frio na barriga, que ele, cara, como vai ser? É porque ele está inseguro por sua falta de preparação. Opa! Então esse medo, ele me revelou o quê? Uma falta de algo que eu tenho. Vocês estão aqui, gente? Revelou eu vou usar esse termo, tá? Entre aspas, uma deficiência ali, uma falta de algo, uma falta de habilidade, uma falta de, enfim, de algo que era extremamente necessário. Amém? Agora, se Deus fala para você, vai meu filho, sai que é tua, Tafarel, pula que você vai pegar essa bola, você tem que fazer o quê? Você tem que ir. Eu passei, quando eu, por exemplo, saí do banco, deu uma bica na minha carreira, eu pulei do prédio, irmão. Minha esposa estava grávida do primeiro filho. Aí imagina, eu peguei, recebi a notícia que eu ia assumir uma igreja, meu pastor falou, André, você tem que sair do banco, tal, eu falei, beleza. Aí eu liguei pro meu pai, seguinte, estou saindo do banco, né? Eu não dependia da autorização do meu pai para isso. Eu estava casado, enfim, era diferente, mas eu fui comunicar meu pai, ó, isso, tomei essa decisão, você tem certeza que você está fazendo? Tenho, fechou, dei minha bica na minha carreira, e fui, irmão, me joguei do prédio, me apoiando na palavra que Jesus falando que ia me segurar, mas por quê? Porque Deus falou. Agora tem gente que sai pulando do prédio, estando despreparado, sendo que deveria estar preparado. Então talvez o medo, essa insegurança, vai te ajudar a perceber um gap aí no processo, amém gente? Vocês estão aqui ou não? Agora se Deus está falando, vai, tenha coragem, vai meu irmão, porque o rompimento, a promessa de Deus, a vontade de Deus se cumprir, demanda nós enfrentarmos as situações difíceis, demanda uma mentalidade. Quando eu saí do banco, eu tinha uma coisa na minha cabeça, e qual era? Não existe possibilidade de dar errado, vai dar certo, o Senhor me chamou, eu estou tomando uma decisão baseada na vontade de Deus, é o tempo, chegou minha hora, estou preparado, estou há anos me preparando para isso, para ser um pastor,
bora, não tem como dar errado, vamos embora. E eu mergulhei de cabeça. Só que preste atenção aqui, muita gente mergulha de cabeça em projetos, em ministérios, em negócios, porque é um momento, porque Deus falou, o Senhor designou, é chegada a hora. Só que esse mergulhar de cabeça, amado, presta atenção aqui, não significa você ser alguém desequilibrado. É muito normal nós vermos pessoas que elas sempre vão para os extremos. Agora eu tenho que mergulhar na empresa que eu montei. Aí o cara não tem tempo com a família, o cara abre mão, o cara não vem mais na igreja, o cara não busca mais a Deus, o cara não faz mais nada. É um negócio. Beleza, tem uma estação que você vai ter que dar um foco, mas você não pode sair igual um louco e esquecer o resto. Aí tua empresa vai para frente, tua família vai para o brejo. Você está ganhando dinheiro, mas sua vida espiritual está presa daqui a pouco no pecado, virado. Então não significa desequilíbrio. Vocês estão aqui, gente, ou não? Não, agora é o seguinte, é um tempo que eu preciso dar atenção aqui para tal coisa, e o cara larga de tudo o resto. O desequilíbrio não é algo bom, não é algo saudável. Então nós temos que ter coragem sim, mas não desequilíbrio. Coragem para mergulhar de cabeça, com certeza, mas mantendo os outros fundamentos da nossa vida funcionando. Amém, amados? Está claro aí? Não seja extremista. Não seja extremista. Chegou a hora de estudar, o cara estuda, o cara não abre mais a Bíblia. Daqui a pouco, por causa da pressão emocional, inclusive da coisa, ele está mal, desesperado, está fraco na fé, não consegue orar, não consegue fazer nada, não vem mais para a igreja. O que adiantou? Adiantou nada. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu estou falando de foco, eu estou falando de equilíbrio. Agora, fechando esse parênteses, se Deus está falando para você, faça algo, vai e faz. Porque o medo é uma das ferramentas, ou uma das armas de Satanás para paralisar o seu povo. Eu vou te mostrar aqui, tá? Vamos lá. Êxodo 3, 10 a 14, eu quero que você perceba, quando Deus chama Moisés, como ele estava receoso. Olha lá, o Senhor falando com ele, agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será um sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Então você vê aqui o Senhor conversando com Moisés, chamando Moisés, e você vê Moisés receoso, Moisés inseguro, Moisés não querendo ser esse cara que iria libertar o povo de Deus lá do Egito. E se você passar um pouco ali o capítulo 3, chegar no capítulo 4, você ainda verá falas de Moisés, praticamente dizendo não para Deus. Olha lá, Êxodo 4:1, por exemplo, olha o que Moisés falou para Deus, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu para você, Moisés. Olha a insegurança de Moisés. Versículo 10, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois de que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 13, olha o que Moisés chega a dizer para Deus, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então você vê ali conversas, ou falas de Deus e Moisés, Deus tentando chamar Moisés, ei Moisés, eu te escolhi, eu te chamei, Moisés falando, não Deus, eu não quero, não, olha, mais isso, mais aquilo, dando desculpas, até que no versículo 13, acabamos de ler, ele falou, Senhor, por favor, envia alguém no meu lugar. Porém, amados, o que nós percebemos é que, no meio dessa conversa, o Senhor diz que levantaria Arão, juntamente com Moisés, então Moisés topa. Então o que a gente percebe? Depois que Moisés topa,
tem toda aquela situação que vai até Faraó, e as pragas, enfim, até que o povo é liberto. Onde eu quero chegar? Por que o povo foi liberto? Porque Moisés em algum momento disse sim, em algum momento ele aceitou, em algum momento ele foi convencido ali, e ele resolveu enfrentar os seus medos, e porque ele enfrentou o medo dele, o povo foi liberto. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que enfrentar o seu medo, os seus medos. E eu te pergunto nessa noite, quais são os seus medos? Medo de ficar sozinho, de ficar sozinha? Medo de montar um negócio e não dar certo? Medo de aceitar o chamado de Deus e por alguma coisa, sei lá, você passar alguma situação difícil? Medo de se frustrar? Medo de não te ouvirem? Medo de não ser usado por Deus? Nós precisamos entender nessa noite, amados, que o medo, ele está do outro lado, ou melhor, a intervenção de Deus, o propósito de Deus, o cumprimento da promessa, está do outro lado do medo. Vou te dar uma notícia aqui, Deus, provavelmente, bem provavelmente, Ele não vai te livrar dessa situação, mas Ele estará com você em meio ao dia difícil, em meio a essa situação que você precisará transpor, que você precisará vencer. Você já parou para pensar que de repente, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para acontecer, depende dessa tua postura, desse teu comportamento, desse teu sim? Então se você de fato quer ir além, quer chegar no lugar que Deus tem para você, passe por cima do medo, ultrapasse o medo, enfrente-o, encare-o. Nós não conseguiremos chegar lá, na maioria das vezes, sem enfrentar o medo. A gente precisa parar em momentos assim, avaliar, porque, dá um exemplo aqui, talvez alguém já tenha falado assim para você, eu não quero me relacionar com ninguém não, meu negócio é Jesus, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinho, eu não quero saber de ninguém não, é o que eu quero para a minha vida, é o que eu decidi para a minha vida. E se você para avaliar talvez essa vida dessa pessoa, conversando um pouco mais com ela, ou com ele, se você é um amigo mais próximo, um amigo, uma amiga mais próxima também, talvez você diga assim, puxa pastor, não é que essa pessoa não quer, ela ou ele tem medo de se frustrar de novo. Então não é que não quer, o problema é o medo. Agora vamos lá, como que você vai conhecer alguém, bênção para a tua vida, se você sequer se abre para um relacionamento? Não estou falando que você tem que chegar e falar assim, e aí, quem quer namorar comigo aí? Não é isso, mas nem conversar com ninguém conversa. Aí veio o irmão conversar de perto, calma, só veio perguntar se quer uma ajuda aqui para fazer não sei o quê. Eu estou dando um exemplo, mas só para você entender que muitas vezes o problema é o medo. É o medo. Cara, vai lá, um ministério, entra no ministério, ou prega na célula, ou qualquer outra coisa parecida. Não. Eu não sinto no meu coração. Esse é irmão desse. Não é que não quer, tem medo. Moisés teve medo, só que ele encarou o medo, e por causa disso, o povo foi liberto. Se Moisés não encarasse Faraó, a coisa ia ficar complicada. Então se Deus te deu uma direção, e você está com medo, eu tenho uma palavra profética para a sua vida, você crê nisso ou não? A palavra profética é a seguinte, vai lá e faça, mesmo com medo. Amém? Vai lá e faça, mesmo com medo. Mesmo com medo. Eu lembro, eu era presbítero em Curitiba, muito tempo atrás, uma vez eu fui pregar num culto da tarde, e eu fui pregar, quando eu percebi, meu pastor estava na sala do lado, assim, ó. Hoje tranquilo, eu ministro o curso com ele, tranquilo, mas estava na sala do lado, e eu assim, Jesus, mas ia amarelar? Não ia amarelar,
Então vai e faz, irmão, mesmo com medo, porque se você não fizer, o negócio não vai acontecer. Irmão, Deus não vai fazer o que você tem que fazer, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. O natural você faz. Ei Moisés, por que você está clamando a mim? Marcha aí, velho, eu vou abrir o mar. Deus vai fazer o impossível, o possível nós temos que fazer. Agora, aqui a gente chega no ponto chave da mensagem. Qual que é o grande problema do medo? Enquanto o medo é um frio na barriga, legal, tá tudo certo. Puxa, cara, ó, tô meio assim, será que vai dar? Aí mesmo assim você vai lá e sei lá, apresenta teu TCC. Aí mesmo assim você vai lá sei lá, prega. Mesmo assim você vai lá e faz alguma coisa, enfim, enfrenta o teu medo. Enquanto é um frio na barriga, tá tudo certo, é algo natural. O problema é quando ele deixa de ser um frio na barriga e se torna uma intimidação. E se nós, presta atenção, se nós não governarmos sobre o medo pode se tornar, como eu disse, uma ferramenta de Satanás para te paralisar. E aí a gente vê inclusive a atuação de um espírito, muitas vezes, de intimidação, se você der espaço. Deixa eu tentar te explicar isso. 1 Reis 18, 24, põe para mim aí. Olha lá. Elias está propondo aqui uma batalha entre ele e os profetas de Baal. Ele diz assim: então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então o povo respondeu: beleza, é uma boa proposta. Então Elias chegou e falou assim: ó, seguinte, estão adorando aí outros deuses, mas eu sei que o Senhor é o único Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fight aqui. Vai ter aqui, os profetas de Baal vão invocar o seu Deus, e o Deus que se manifestar com fogo aqui, sobre o altar, é o Deus verdadeiro. Eles ficaram lá e não deu certo. Elias clama, né? Elias clama e Deus se manifesta. Você vê isso lá em 1 Reis 36 a 39, vou passar aqui para a gente, para não passar muito tempo, não perder muito tempo. Então Deus, ele se revela. Olha que coisa louca. Moisés, estou com Moisés na cabeça. Elias enfrentou os profetas de Baal, Deus se manifestou, e nessa guerra de altar, o Senhor saiu vitorioso. Se você ver no texto que eu citei aqui de 1 Reis, 18, 36 a 39, o povo então percebeu e falou: o Senhor é Deus, nós não vamos mais nos prostrar a Baal, nós vamos adorar o Senhor, Ele é o único Deus. Olha que legal, gente, Deus se revelou, Elias em autoridade, ele se moveu e foi algo incrível. Só que a Bíblia conta que depois disso, olha o que aconteceu, amados. 1 Reis 19, 1 a 4, põe para mim aí. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas, a espada. Olha lá, Acabe contou para Jezabel: Elias foi lá, teve toda essa parada aí, matou todo mundo lá, enfim. Aí o texto diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha o que o mensageiro falou para Elias: que os deuses me castiguem, mensagem de Jezabel, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Aí olha o que aconteceu depois disso, amados. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Olha agora, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amados, Elias tinha acabado, como eu falei no culto da tarde, ter dado um fatality ali. Foi tipo, cara, Deus se revelou, foi um negócio animal. E aí Jezabel chega e mandou um mensageiro e falou assim: ó, fala para Elias o seguinte, que amanhã, até amanhã, essa hora o bicho vai pegar para o lado dele, e ai de mim se eu não fizer com ele igual ele fez com os outros aí. Elias ficou com medo, mas não era um frio na barriga, tipo assim,
meu Deus, agora no outro dia vão ter um fight, aí uma luta, alguma coisa. Não, ele ficou com tanto medo. Na verdade, esse medo deixou de ser um frio na barriga, se tornou uma intimidação. A autoridade foi roubada de Elias, até que ele chegou, a Bíblia diz, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu, irmão, a morte. O cara tinha acabado de derrotar a galera. Deus se revelou poderoso. Como que agora ele faz isso? Por quê? Porque houve ali um confronto com um espírito de intimidação. O que eu estou tentando te dizer? Ter medo, irmão, é normal. É normal um friozinho na barriga, é normal aquela coisa, puxa, como vai ser? Aquela incerteza, e aí? É normal isso. Agora, se nós não tomarmos cuidado, o medo pode se tornar uma ferramenta de paralisação do nosso chamado, paralisação dos sonhos de Deus para nós, paralisação daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Tira o nosso foco, e isso faz o quê? Acaba existindo ali uma intervenção, inclusive, ou uma intervenção não, uma operação demoníaca. Um cara que é exemplo para nós, que venceu o medo, e venceu inclusive podemos até dizer aqui, um confronto com um espírito, foi Davi. Quando Davi enfrenta Golias, amados, nós precisamos entender aqui o cenário. Davi, ele não era um soldado. Davi era o piazinho lá da família, de Jessé, seu pai. E ele, em um determinado momento, foi a pedido do pai, ver como os irmãos estavam, e foi levar comida para os irmãos. E aí, quando Davi chega lá, ele vê Golias zombando do povo de Deus, zombando. Cara, Golias ficou 40 dias e 40 noites, chamando um soldado de Israel para lutar com ele. Tipo assim, não tem um macho aí para me enfrentar, tipo isso, entendeu? Tem um camarada para vir aqui lutar comigo. Se eu derrotar um soldado aí, israelita, vocês serão os nossos servos. Agora, se me derrotarem, eu vou ser servo de vocês. 40 dias e 40 noites, 80 vezes. E nenhum soldado do povo de Deus ali, talvez treinado, teve coragem de enfrentar Golias. Aí você vê Davi. Davi chegando lá, e Davi encarando Golias. Só que o mais interessante, amados, não era que Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas, não era um soldado treinado, era o piazinho ali que resolveu enfrentar o gigante. O que eu quero que você entenda é a consciência que Davi tinha de quem Deus era, e a coragem que esse jovem tinha. Então pega esse cenário, 40 dias e 40 noites, o povo de Deus sendo humilhado, vamos dizer assim, e ninguém se levantou para enfrentar Golias. E aí você vê aqui, 1 Samuel 17, 42 a 44, quando Davi decide enfrentar Golias, se posiciona ali no campo de batalha, olha o que Golias fala para Davi: o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Irmão, olha isso, ninguém queria enfrentar Golias, e aí um piazinho resolve enfrentar. Aí Golias chega ao piazinho e fala: piazinho, você está me tirando, parafrasear aqui, você vem com um pedaço de pau, você quer lutar comigo, você está pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Seguinte, eu vou pegar você, cara, eu vou te arrebentar, eu vou dar sua carne para as aves do céu, os animais do campo comerem. Imagina isso, irmão. E o destino da nação nas costas de Davi. Mas olha o que Davi disse. Irmão, olha esse piazinho aqui, dá muito orgulho esse piá aqui. 1 Samuel 17, 45, 46, Davi porém disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amado, Davi era um piazinho, Golias tinha quase 3 metros de altura. A Bíblia diz que a couraça dele pesava quase uns 60 quilos. Quem tem 60 quilos aqui ou perto disso? Irmão, imagina você abraçado no colo assim de Golias. É isso aí. E olha que interessante, Golias chegou e falou assim, ó, eu vou dar tua carne, enfim, para ser comido pelos bichos. Davi falou, negativo, quem vai dar não só a sua carne, mas a carne de todo esse exército para ser comido, vai ser eu, porque você afrontou o Deus dos exércitos. Olha a mentalidade de Davi, irmão. Não teve um soldado em Israel com coragem, e Davi teve coragem, irmão, presta atenção. Sabe por que Davi teve coragem para enfrentar Golias? Porque lá atrás ele já tinha tido experiências assim. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, e Deus foi com ele, amado. Talvez você está passando um momento difícil, uma situação adversa. Olha para trás, experiências que você teve, que o Senhor foi contigo. Se Ele foi lá atrás, você está no centro da vontade de Deus, por que Ele não vai intervir agora? Ele continua sendo Deus, amém, amados? Dê uma salva de palmas a Jesus. O que Davi teve que os soldados não tiveram? Coragem. Perceba, sabe o que derrotou Golias? Não foi a força de Davi. Tentaram colocar em Davi a armadura de Saul, não deu. Amado, Davi derrubou Golias com uma funda e uma pedra. Você acha que uma pedrinha você acha que ia derrubar o cara de 3 metros de altura? Sabe o que nós aprendemos com isso? O que derruba o gigante não é a nossa habilidade nem a nossa força, é o Senhor. Sabe o que Deus espera só de você? Coragem, como Davi teve, quando o povo foi invadir Jericó, dar o primeiro passo rumo à terra prometida. Ei, o que derrubou aquelas muralhas, não foram as armas do povo, a habilidade do povo, a estratégia do povo, foi Deus. Ele falou, ei, dê as voltas na cidade, e o Senhor trouxe aquela vitória. Irmão, Gideão estava com medo quando Deus o chamou, e com medo ele aceitou, só que Deus falou, ei, não é com todo esse exército que você vai não, o negócio vai ficar mais difícil para você. Ele foi com 300, e por que ele saiu vitorioso? Não foi por causa da força dele, das estratégias dele, foi por causa do Senhor. Gideão só precisou o quê? Ter coragem. E nós só precisamos de coragem para fazer o que Deus está nos pedindo. Qual que é o passo que Deus está pedindo? Dá o passo e confia em Deus, irmão. Confia na provisão de Deus, confia na intervenção de Deus. Ele não está pedindo para você resolver o problema, Ele está pedindo para que você dê passos de fé. Se o problema é difícil, é impossível, Ele que vai resolver, Ele que vai agir, é Ele quem fará. Agora nós precisamos ter coragem. Deus está falando com você aí ou não, amados? Então supere os seus medos. Pastor, mas e se der errado? Irmão, levanta a cabeça, supera. Beleza, deu errado, tá bom, eu vou tentar de novo, sei lá. Sabe qual que é o nosso problema? Nós achamos que só porque é algo de Deus, a gente não vai enfrentar dificuldades, e nós não ouviremos nãos. Não é porque Deus falou que eu seria um pastor, um pregador, que todo mundo vai gostar da minha pregação. Não é assim não, irmão. Porque Deus falou que você ia montar um negócio, que amanhã você vai estar rico. Você nem montou a loja, tem 500 pessoas na porta da casa, cadê o produto? Irmão, não é porque é de Deus que não vai ter dificuldades. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Jesus não foi aceito por todos, irmão. Você acha que eu e você seremos? Vocês estão aqui ou não? Então levanta a cabeça, supere. A vida não é um mar de rosas, não é, você não será isento de dores e desafios, mas você pode crer em uma coisa: o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos, e isso basta. Agora, nós precisamos prestar atenção em algo, que muitas vezes
A vontade de Deus, ela está não só além do medo, ela está além da frustração anterior. Vou repetir, muitas vezes, o cumprimento da promessa de Deus, está não apenas além do medo, mas além da frustração anterior. Deixa eu te explicar isso aqui um pouco melhor. Uma coisa é a teimosia. Deus falou para você, não faça isso, ou não faça mais isso, mude a rota. Até aqui, você fez desse jeito, agora eu estou te pedindo para mudar, e você não muda, você é teimoso. Outra coisa é você insistir em algo que Deus está pedindo para você insistir. E muitas vezes o difícil é continuar insistindo naquilo que Deus te pediu, porque mudar de rota às vezes é mais fácil. Puxa, se eu já me frustrei em tentar cortar esse buchinho aqui, e Deus me pede para fazer outra coisa, ufa, eu não vou ter que enfrentar o buchinho de novo, é mais fácil. Agora se Deus fala, olha para o buchinho, que te venceu e vence ele, eu vou ter que encarar, eu vou ter que ir além da frustração anterior. Muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. E eu quero falar um pouquinho isso com vocês antes de a gente fechar. Abra comigo em Lucas 5, do 1 ao 7. Aconteceu, olha lá, presta atenção, que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu um dos barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Nós vemos aqui quando Jesus, ele entra no barco, um detalhe importante que a Bíblia diz, é que os pescadores, eles haviam desembarcado e já estavam lavando as redes. Eles tentaram a noite inteira pescar, mas eles não conseguiram nada, não pescaram nada. E por que eles pescam à noite? À noite, os peixes estão na parte mais na superfície, e eles estão pescando com redes, então não tem como ele ir lá embaixo com a rede e pegar os peixes lá embaixo. Então pescava nesse período. E aí quando Jesus chega e fala, vai para o fundo, aí Jesus fala assim, ei, lança a rede de novo. E aí Simão fala assim, Jesus, espera aí, nós tentamos no momento mais propício pescar, e não deu nada, e você está me pedindo agora para tentar pescar agora, se no momento mais favorável não deu certo, agora que está tudo contrário, você acha que vai dar certo? Só que ele diz assim, Senhor, sob a tua palavra, ou por causa da sua palavra eu vou lançar. Então ele lança, e quando ele lança, a Bíblia fala sobre uma pesca extraordinária. Outro barco precisou ir ali para ajudar eles a carregarem tantos peixes, porque as redes começaram a romper. Amados, às vezes você está numa situação assim, você já lançou a rede, e você se frustrou, você acha, puxa vida, agora eu vou abandonar o barco, eu não quero mais saber, eu não vou mais saber de pescar, estou lavando as redes. E Jesus chega para você e fala assim, ei, não é hora de lavar as redes, volte para o lugar que eu te enviei, volte para o lugar que eu te mandei, volte para a condição que eu te coloquei, e lance as redes. Mas Deus, agora é improvável, será que vai dar certo? Olha os meus medos, as minhas frustrações, vai, sobre a palavra de Deus, lance as redes, porque se Ele ordena, Ele sustenta, Ele age, Ele intervém, Ele faz o impossível. Qual é o seu papel? Não é se preocupar se vai ter peixe ou não vai ter peixe, o seu papel é lançar a rede. Deixa que Ele cuide do resto, Ele cuida de todas as coisas. Eu estou frustrado, ei, lança a rede de novo, vai de novo, tenta de novo. Agora, se Ele falar para você, guarda a rede, beleza, não seja mais pescador, vai fazer outra coisa, beleza, mudou a rota, aí tranquilo. Mas talvez Deus esteja falando para você o contrário, justamente o que Ele falou para Simão, Simão, lança a rede.
Você percebe a dinâmica do reino? Deus não pede para você se preocupar se vai ter peixe, Ele só pede para você lançar rede. Ah, mas como que vai ser? E não sei o que, o ministério, a célula que eu estou começando. Claro, irmão, você tem que saber liderar, tem que crescer nessas coisas, legal. Mas faz o que Deus te pediu para fazer, ponto. Ponto. Começou a bola de neve, irmãos, a bola de neve Colombo vai fazer 10 anos esse ano. Nós faremos 10 anos esse ano. O que a gente sempre fez? Pastor Felipe, depois eu. Cara, a gente só está fazendo o que a gente está entendendo que Deus está pedindo para a gente fazer, só isso. A igreja é dele. Deus, nós temos que entrar na terra prometida, o que eu faço? Como que eu vou invadir Jericó? Meu Deus, cidade fortificada. Ei, só dá volta na cidade, vai. Durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º, 7 voltas. E eu vou derrubar a muralha. Filho, fica tranquilo, só faz a sua parte. Só faz a sua parte. Para eu não me alongar aqui, ler o texto com vocês, depois você pode dar uma olhada na tua casa, Josué 1, do 1 ao 11, Moisés morre, Josué assume o posto de liderança do povo, e Deus começa a dar algumas instruções para Josué. Deus começa a falar para Josué, se prepara para você atravessar o Jordão. Josué foi aquele que fez com que o povo ingressasse na terra prometida. Mas o interessante é que nos versículos do 1 ao 11, você vê o Senhor falando por várias vezes, seja forte e corajoso. Você vê num outro versículo, tão somente seja forte e muito corajoso. Num outro versículo, seja forte e corajoso, de novo. Num outro versículo, na continuação, não tenha medo, nem fique assustado. O Senhor, o que Ele pediu uma das coisas que Ele pediu aqui para Josué, cara, seja forte, seja corajoso. E às vezes, amado, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão preso nos como, e esse como nos envolve, a gente fica com medo. E eu não estou falando que você não tem que se preocupar com estratégias, eu não estou fazendo um apelo à ignorância em gestão do negócio, à ignorância num liderar pessoas, não é nada disso, irmão. O que eu estou querendo te dizer é que Deus, Ele é Deus, e muitas vezes Ele vai exigir de você nada mais, nada menos do que fé. Em alguns momentos a tua habilidade não vai resolver, o teu esquema de venda não vai talvez funcionar. Em alguns momentos Deus só vai pedir para você fé. Ele vai falar, filho, confia em mim, eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Então, se nós queremos guardar o nosso coração das frustrações, não sermos impedidos de viver aquilo que Deus tem, nós precisamos, amado, superar o medo. Às vezes nós escolhemos não ficar com a palavra de Deus, e nós ficamos com as outras coisas que ficam ecoando no nosso interior, que ficam nos nossos ouvidos. Às vezes Deus só vai te pedir, cara, só faz o que eu te falei. Aí você está lá sofrendo, Deus, mas como que vai acontecer, o que vai rolar? E você está procurando uma resposta, uma direção muito específica, e você só sente no teu coração, continua fazendo o que eu pedi para você fazer, ponto, simples assim. Deus, como que eu vou resolver esse problema? Só faz o que eu te mandei fazer, eu sou Deus. Então, amado, quer chegar onde Deus quer que você chegue? Supere o medo. Não permita que Satanás te intimide, não permita que a sua autoridade seja roubada. Não se permita ser roubado. Mas se Deus falou, vai, engata, meu irmão, acelera e vai. Já teve vezes, eu já passei por um momento específico onde Deus, o que está acontecendo? Será que o ministério continua? Como que eu faço? Aquela loucura. E eu só continuei fazendo o que Deus me pediu para fazer, ponto. Ele mudou a orientação? Não. Se Deus não mudou a orientação,
Se eu chego para você e falo, como que você vai chegar lá no terminal do Maracanã? Ó, irmão, você vai reto, só reto. Aí daqui a pouco você chega e fala, mas tem uma curva, uma subida. O que você faz? Qual a orientação? Segue reto. Se fez assim, continua assim, você segue o fluxo. Mas agora cheguei num sinaleiro. Qual foi a orientação? Segue reto, irmão. E é com Deus é assim, Deus faz isso. Aí no meio do caminho dá uma... Deus, o que eu faço? Ei, o que eu falei para você fazer? Falei para você fazer isso? Só faz o que eu te mandei, já era. Dá 7 voltas, mas meu Deus, já dei 7 voltas, e agora? Ó, como que vai acontecer? Ei, relaxa, faz o que eu mandei, acabou, só faz, está tudo certo. Muitas vezes Deus vai pedir para você dar passos de fé, nem todas as coisas você vai entender, os caminhos de Deus não são como os nossos, e o problema está a gente tentar entender um Deus que muitas vezes não vai revelar todos os passos para nós, Ele vai pedir para você confiar. Agora quando você confia e age, e se posiciona, mantém-se firme, amados, o mar se abre, rompa com medo. Mas eu tive que mudar de área. Irmão, você teve que mudar de área, vai embora, acelera o turbo e faz o que tem que ser feito. Mas agora não sei o que, vai irmão, faz. Mas tive que não sei o que, tá bom, vai cara, vira a página, vamos embora. Mas aconteceu, dá para voltar atrás? Não dá, então vamos, segue velho. Deus mandou jogar de novo, mas meu coração, governa teu coração, faz mesmo com medo, faz mesmo doendo, Deus não mandou, faz, acabou. O problema de muita gente é ser governado pelo medo, dominado pelo medo. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes, quantas vezes Deus já não agiu na minha vida, enquanto eu ministrava a palavra. Eu não estou falando que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito, não estou falando que você tem que servir em pecado, não estou falando nada disso. Mas momentos que de repente eu falei sobre como lidar com a dor, e eu estava passando por aquilo, que era algo que eu estava vivendo, presenciando, enquanto eu ministrava a palavra, por exemplo, o Senhor vinha, me tocava e me curava. A palavra primeiro me corta, irmão. Não seja governado pelo teu coração. Teu coração não deve ser senhor sobre a sua vida. Você deve governar sobre o seu coração de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente fazendo coisas em nome do sentimento, sentir de separar, sentir de divorciar, sentir disso, sentir daquilo. Só que em nenhum momento Jesus disse que o coração, ele é que governa as nossas vidas. A nossa vida tem que ser governada pela palavra de Deus. Sabe, vou fechar com isso, sabe qual que é o problema? Às vezes você conversa, por exemplo, com uma pessoa, aí a pessoa fala, não, isso aqui para mim é errado, agora isso aqui eu não entendo, a palavra diz que é errado, mas para mim não entendo muito como é errado. Aí por que você vai perceber que às vezes tem uma disparidade? Porque a pessoa é mais influenciada por aquilo que está lá fora, do que a palavra de Deus. Por exemplo, eu acho que usar droga é errado mesmo, agora eu ir para a cama com a minha namorada, está de boa, está tudo certo. Por quê? Porque lá fora, por mais que tenha gente que seja a favor das drogas, é algo condenável socialmente, sim ou não? Agora, ir para a cama com a namorada socialmente aceito. Aí você, na fala do camarada, você percebe, você é mais influenciado pela novela que pela Bíblia. Você é mais influenciado pelos seus amigos do trabalho do que pela Bíblia. Então sabe o que a igreja precisa? De um abibliamento, irmão. Um abibliamento, é conhecer a palavra, é deixar a palavra entrar no teu coração, produzir mudança, ser guiado não por aquilo que sente, não, mas eu senti disso, não importa o que você sente, o que importa é que a Bíblia diz. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está doendo, Deus está te pedindo, continua, luta, confia que o Senhor vai intervir na sua vida, que Ele vai trazer paz, que Ele vai trazer sustento, que Ele vai trazer renovo.
Nós como líderes, muitas vezes, não é que você não tem que buscar ajuda, não é que você tem que se demonstrar o fortão, e não precisa de ninguém, e está quase morrendo, e não dá um sinal de fumaça, não é isso. Mas como líderes e pessoas que estão à frente, muitas vezes, irmão, nós vamos ter que aguentar o rojão por causa dos outros. Aí teu filho está lá chorando, quebrou o braço, aí você vai, meu Deus do céu, dá um piti, aí teu filho está lá, ele que quebrou o braço, você que tem que ajudar, aí você está mais desesperado que ele, não vai ajudar o piá. E espiritualmente é a mesma coisa. Tem horas, irmão, que alguém está passando o que você está passando, a pessoa vem chorar para você, aí você quase chora junto, mas você, irmão, veja bem, que o Senhor, brincadeiras à parte, aí você ministra, aí daqui a pouco acaba o aconselhamento, você vai dizer, ai Jesus, eu estou igual, me ajuda. E se você clama, Ele vai agir. Se você se posiciona, você vai ter o auxílio. Agora, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Seja forte, irmão. Não estou falando para você não ser humano, não para você que você não pode chorar, que você não pode pedir ajuda. O que eu estou falando para você é o seguinte: ei, não seja governado pelo teu coração. Porque se você dá um comando para o teu coração e fica com a palavra e deixa a palavra entrar, e você vai para a presença, agora presta atenção, o segredo não é você aguentar o tranco e falar, joga na minha que eu seguro o BO, é você ir para a presença, fala, Senhor, está difícil, mas eu creio na sua palavra, como Jesus fez. Jesus no Getsemane chegou e falou, Pai, está difícil para mim, se tiver uma outra forma, sem eu precisar ir para a cruz, faz desse outro jeito, se possível afasta de mim esse cálice, eu sei que vai ser pesado, Pai, então se possível afasta, mas, se não tiver outro jeito, que seja feita a tua vontade. Qual que é o segredo aí para a presença, irmão? Deus, está difícil para mim, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso vencer o medo, eu preciso perseverar, eu preciso ser forte. E amado, você vai receber uma intervenção sobrenatural. Não é você depender de você, não é você falar, cara, eu sou o cara. Não, Ele é o cara. E quando nós nos prostramos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos, nós temos acesso a esse respaldo. Lembra que eu falei no momento da oferta? O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.